Amada igreja e amada de verdade, estamos encerrando hoje a primeira temporada do tema Igreja Imparável. Não é Netflix, não é Amazon Prime, não é nenhum desses, mas a primeira temporada encerra-se hoje. E o texto que temos em nossas mãos é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, leitura do versículo 42 a 47. Atos, capítulo 2, leitura do versículo 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Vamos orar. Pai amado e Deus bendito, Pai querido, Senhor, como temos sido abençoados no exame da Tua Palavra. Como tem sido abençoado, Deus, essa primeira etapa que estamos, ó Deus, buscando a santa instrução no livro de Atos dos Apóstolos, composto pelo Teu servo Lucas, à luz do Teu Espírito Santo. E Deus, é o Teu Santo Espírito que invocamos nesta hora, suplicando, ó Deus, iluminação, graça, para nos servirmos da Tua Palavra, não como uma obra literária qualquer, mas é o Teu querer, é a Tua vontade, é a Tua força, é o Teu poder para a Tua igreja. Ilumina-nos, ó Deus, revela-nos a Tua vontade, e que pelo Teu Espírito Santo sejamos guiados para cumprir a Tua vontade e o Teu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Atos 2, 42 a 47 nos dizem o seguinte, diz assim o texto sagrado: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Graças a Deus pela leitura da sua maravilhosa palavra. Como fruto do Pentecostes e da primeira pregação, a primeira proclamação, a pregação do apóstolo Pedro, temos aí a formação da primeira comunidade cristã. E Lucas vai oferecer pelo menos 3 retratos desta primeira comunidade. O primeiro retrato nós acabamos de ler aqui agora. A primeira chapa, o primeiro retrato da comunidade, nós temos a partir dessa primeira palavra de Atos 2, 42 a 47. O outro retrato está em Atos 4, versículos 32 a 37, que eu vou ler também aqui agora. É um segundo retrato da igreja. Atos 4, de 32 a 37. Diz assim: Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as,
traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Segundo retrato da comunidade. E o terceiro retrato dessa comunidade encontra-se em Atos capítulo 5, versículos 12 a 16. Atos 5, versículos 12 a 16. É o terceiro retrato da comunidade cristã, da igreja primitiva. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas os restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas e Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Tais narrativas, como nós já sabemos, eram fruto das pesquisas e entrevistas feitas por Lucas. E a parte mais antiga da vida comunitária, ou seja, se você quer ter um texto mais antigo de um retrato da vida comunitária, você encontra ele no versículo 42 do capítulo 2. É o extrato mais antigo, é a narrativa mais antiga da vida comunitária da Igreja de Jesus. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Logo que o texto acresceu de outras informações que foram dadas em seguida, outras notícias. Mas o versículo 42 é o extrato mais antigo da igreja comunitária, do retrato da igreja comunitária. A intenção do apóstolo, a intenção de Lucas se concentra na apresentação de um projeto do que deve ser uma comunidade que ouviu a primeira proclamação apostólica e após ouvir que se converteu, após ter se convertido que foi batizada e que agora pergunta como deve viver. Ok, nós cremos em Jesus, ouvimos a pregação, o nosso coração foi compungido, foi ferido pela palavra, fomos batizados e agora? Qual é o modus operandi da comunidade? Como a comunidade vive? Como ela se comporta? Como deve ser a vida daqueles que se comprometeram com o Evangelho de Jesus Cristo? Eu digo que esse é um problema de ontem, mas é um problema também de hoje, porque me parece que hoje a igreja encontra-se perdida e muito distante da proposta deixada por Jesus aos apóstolos e anunciada pelos apóstolos aos discípulos. Parece que estamos muito distantes quanto à realidade da identidade da igreja e da sua prática. Qual é a nossa identidade? E qual é a nossa prática? O versículo 42 que nós lemos aqui, como já falamos, representa a fonte mais antiga, completada com outras informações. E o elemento neste versículo se chama perseverança. Porque como diz, e como começa o versículo? E perseveravam. É assim que começa. E
perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O elemento principal é a perseverança. A comunidade persevera no empenho e no compromisso assumido na conversão. Um compromisso assumido quando da conversão. Não foi um mero fogo de palha, uma mera animação, um mero entusiasmo geralmente promovido quando se fazem campanhas de avivamento. Quinta do avivamento, sábado do avivamento, 8º, 7º, 9º, 10º congresso do avivamento, aí aquela coisa, aquela catarse, aquela loucura, e um fogo que não é genuíno, porque vai se apagando com a continuidade da caminhada. Não estou dizendo que nós não devemos fazer congressos. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que aquilo que só o Espírito Santo pode fazer, nós não temos competência para fazer. Podemos clamar por um derramamento do Espírito Santo. Podemos suplicar ao Senhor. Mas nós não temos o poder de criar ou de gerar um avivamento. Lembra-se quando o Espírito Santo desceu, eles estavam assentados, muito provavelmente tomando a refeição. E o Espírito Santo veio. Eles aguardavam, mas não sabiam o dia, a hora, e ele veio. Poderemos estar pregando num dia de domingo, o Espírito Santo agir soberanamente sobre nós. Pode isso acontecer. Mas pode acontecer que você, na sua casa, no seu afazer doméstico, na vida cotidiana, possa ser balançado pelo Espírito. Você na sua casa, outro irmão na sua, e de repente todos serem cheios do Espírito Santo em seus afazeres domésticos, na vida comum. Pode acontecer. Eu cito novamente essa obra, que você pode conseguir lá facilmente, o Pentecoste coreano, que vai falar sobre um avivamento na igreja da Coreia do Sul, e como esse avivamento se deu, e como o Espírito Santo agiu no momento que todos estavam nos seus trabalhos comuns, obviamente após muita pregação, muito estudo, mas ele veio e agiu de uma forma inesperada. Lenhadores estavam nas florestas cortando a lenha, cortando árvores, e de repente eles caíram no chão, soltaram as suas ferramentas de trabalho e foram tomados pelo Espírito, começaram a se perdoar e a chorar, e começando um visitar os outros, e um camarada que não olhava para a cara do outro, foi bater na porta dele, e quando abriu ele estava chorando lá também, porque o Espírito Santo havia também sido derramado naquele coração. Eles se abraçam e choram, pedem perdão um ao outro, e aí a igreja nunca mais parou. E a igreja que você vê na Coreia hoje foi fruto disso. Nós podemos sim experimentar isso, não tem dúvida alguma. Eu deixo isso registrado nessa gravação. Mas não podemos criar um avivamento. Só Deus tem esse poder. Podemos buscar, podemos desejar, suspirar, e segundo a sua vontade, Ele poderá enviar, sim, um revestimento de poder à sua igreja. Falamos de perseverança, e essa perseverança lança o fundamento, e esse fundamento vai se expressar por 4 aspectos, que vão começar a esclarecer para nós qual é o modus operandi da igreja. 4 aspectos. Primeiro, ensino apostólico. Segundo, comunhão fraternal. Terceiro, a Eucaristia ou a ceia do Senhor. Quarto, a oração. E será baseado nesses 4 aspectos que nós vamos refletir sobre o tema,
Os fundamentos de uma igreja segundo Jesus Cristo. Tema da nossa mensagem, da última mensagem dessa primeira temporada de Uma Igreja Imparável. O tema de hoje é os fundamentos de uma igreja segundo Jesus Cristo. Primeiro fundamento é o ensinamento apostólico. A comunidade de Jerusalém, ela nasce sobre o amparo, sobre a égide da verdade. A igreja começa com um derramamento do Espírito Santo. A igreja começa com a pregação cristocêntrica, uma pregação que aponta para Cristo, para a sua obra, para a sua ressurreição, para a sua ascensão. A igreja começa com a permanência dos convertidos na doutrina apostólica. E qual é a doutrina apostólica? É a doutrina de Cristo. Não há nenhuma outra história. E a palavra usada aqui é a palavra grega didaquê, ensinamento. E didaquê designa uma instrução mais aprofundada, que se segue a adesão da fé inicial, que foi selada pelo batismo. Percebam, ninguém pode ser recebido na igreja sem a mínima instrução. Mas antigamente, logo no início, era assim. Ouvia-se a pregação de Cristo, a primeira instrução, e se essa instrução fosse entendida, seguia-se o batismo. E após o batismo, aí sim que continuava-se um longo ensinamento. Depois mudou-se. A pessoa chega, crê em Jesus, passa por um longo ensinamento e depois é batizada. É o que nós conhecemos como classe de catecúmenos, ou classe para novos membros. Mas nem sempre foi assim. Primeiro, a instrução básica sobre Jesus Cristo. A pessoa cria, era batizada, e aí ela, unida à igreja, continuava a receber a ser instruída. Depois de um tempo, convencionou-se, a pessoa chega, ouve de Jesus, vai conhecendo, quer pertencer à comunidade. Aí veio a classe de catecúmenos primeiro, e aí depois o batismo. Qual é o conteúdo desse ensinamento inicial? A lembrança das palavras e dos atos de Jesus. A lembrança das palavras de Jesus, a lembrança dos atos de Jesus e a releitura de todo o Antigo Testamento sob a perspectiva de Jesus. Eu vou repetir. Qual era o ensinamento da igreja primitiva? As palavras de Jesus, os atos de Jesus e o Antigo Testamento, mas sob a ótica de Jesus Cristo. Pastor, mas como é que se fazia isso? O Espírito Santo era com os apóstolos. E o Espírito Santo os auxiliava a ler as Escrituras com os olhos de Jesus, com as lentes de Jesus. Então, em primeiro lugar, isso nos mostra que o primeiro fator da vida da comunidade é o quê? A escuta da palavra. É a palavra de Jesus e sobre Jesus que vai indicando como a comunidade deve viver e o que ela deve fazer. Tem uma palavra que hoje em dia ela tem sido muito mal utilizada quando ensinada errada, mas a frase é perfeita. Jesus Cristo é o fiel intérprete das Sagradas Escrituras. E você já deve ter ouvido falar o que eu vou falar aqui agora, que Jesus Cristo é a chave hermenêutica do Antigo Testamento. Também é uma verdade. Só que, na boca de alguns, isso tem se transformado num desastre. Mas, de fato, Jesus interpreta fielmente o Antigo Testamento. E se nós quisermos interpretar verdadeiramente a lei, devemos ver Jesus, nos servir dos evangelhos, nos servir das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, e vermos como a comunidade deve viver e como ela deve fazer.
E perseverar nisso, perseverar nesse ensinamento. Segundo lugar, nós temos aqui a comunhão fraternal. Nós vemos isso nos versículos 42, 44 e 45. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão das orações. Versículo 44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Aqui a gente tem que ter um cuidado para a gente não falar bobagem e não levar a igreja também a cometer bobagens. A palavra de Jesus e sobre Jesus vai imprimindo a identidade da comunidade. Essa comunidade cristã que vai se diferenciando de outros grupos, de outras organizações. A igreja não é ONG, igreja não é uma associação, igreja não é um clube, igreja não é um sindicato, igreja é igreja. E aqui a palavra que se destaca é a palavra também muito conhecida. Se diz daqui é a palavra conhecida da igreja, essa palavra também é conhecida, koinonia. Tem até grupo de louvor com esse nome, grupo koinonia. A koinonia expressa a união dos crentes, união baseada na mesma fé e no mesmo estilo de vida. Temos a mesma fé e o mesmo estilo de vida. Trata-se de um compromisso com Jesus que vai produzir unidade espiritual. E essa unidade, ela se traduz, ou seja, ela se revela de forma concreta na solidariedade. E solidariedade material. Vou dar um exemplo muito claro. João 3,16 diz o quê? Perfeito? Amou o mundo. Só que Deus provou isso concretamente. Deus amou o mundo de tal maneira. E que maneira foi essa? Deu o seu filho. Então o amor de Deus não é um amor de palavra. Ó, te amo. E fica nisso. Deus amou o mundo. Só que esse amor se revelou de forma o quê? Concreta. Dei o meu filho. Entreguei meu filho na cruz. É um amor traduzido de forma concreta, real. Não é conversinha. E aqui nesse texto nós vemos que o amor deve ser expresso de forma concreta. O auxílio aos irmãos mais necessitados era o amor cristão expressado de forma concreta e não somente com palavras de incentivo e estímulo. Olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te abrir uma porta de emprego, Deus vai! Mas agora eu estou com fome. Eu não tenho o que comer em casa, pastor. Ah, não, Deus vai te abençoar, vai, ó, Deus é contigo, meu irmão. Certo? O relato de Lucas aqui não diz que a venda da propriedade e a divisão da quantia obtida aos necessitados era uma ordem. Esse é o erro. Não era uma ordem. Era algo natural que nascia no coração das pessoas. Quero dar um outro exemplo. Nosso templo está em obra, sim ou não? Sim ou não? Sim. Obtivemos ajuda e conseguimos arcar com a pintura do templo. Louvado seja Deus. Mas os bancos da igreja, todos eles vão ser lixados e envernizados. Nós não vamos pagar por isso. O rapaz que está conosco, ele diz, Deus colocou no meu coração de dar como oferta esse trabalho. Eu estou dando um exemplo claro do que o texto quer dizer. Não é obrigado. É aquilo que nasce e é produzido pelo Espírito Santo no coração. Lembram-se, mais à frente a gente vai ver na segunda temporada, a gente vai ver sobre Ananias e Safira.
Lembra que eles venderam e esconderam parte do preço e mentiram? Lembra-se desse texto? Pedro vai dizer, não era necessário fazer isso. Então percebam que não era uma obrigação. Acontecia, Deus movia, e Deus age no coração de muita gente, de diversas formas. E uma das coisas que às vezes acontece é a chamada liberalidade. Tem gente, vou falar em português claro, que tem grana. E que Deus move o coração dele porque ele quer servir na obra. E ele injeta realmente grana para que as coisas aconteçam. Tem pessoas que não têm dinheiro. Deus move o coração dele com trabalho, com serviço, de outra forma. Tudo que ocorria aqui, e tudo que a igreja fazia movida pelo Espírito de Deus, e amém por isso. O fato, irmãos, é que a igreja primitiva, segundo um livro chamado Os Primeiros Cristãos Urbanos, uma obra chamada Os Primeiros Cristãos Urbanos, essa obra vai revelar que a igreja primitiva era composta de toda sorte de convertidos. Existiam ricos, sim ou não? Mas a maioria da igreja era composta por pobres, operários, agricultores e escravos. E a comunidade os acolhia e os assistia de modo que ninguém tinha o quê? Necessidade. Nós vemos isso, saindo de Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui uma exortação dura de Tiago na sua carta, dizendo que o auxílio ao irmão necessitado revela o amor de forma concreta. Lembra-se que Tiago vai dizer? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos da roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O que a gente está vendo? Já na igreja primitiva, se Tiago está dando esta bronca, é porque já estava começando a quê? A ter desvios de conduta. Volto a dizer, aquelas pessoas que romanticamente dizem que a igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja perfeita. Não é. Aqui em Tiago ainda é a igreja primitiva. E a igreja primitiva, ainda nascente, já começa a ter os seus problemas. Nós entendemos, e a palavra de Deus é clara no Novo Testamento, que nós devemos assistir aos domésticos na fé em primeiro lugar, os da casa, e depois os de fora, quando há necessidade. Porque na igreja também começou a acontecer um outro problema, a vagabundagem. Quem lê tanto a primeira epístola de Paulo a Timóteo e a segunda vai ver que tinha gente que estava começando a viver de forma desordenada, comendo na casa dos irmãos, abusando dos irmãos. Ele vai dizer aquela palavra célebre: quem não trabalha, não coma. Porque começaram também a se aproveitar da boa vontade da comunidade. Ou seja, o ser humano é ser humano, desde Adão até hoje, não mudou nada. Se não tomar cuidado, é só ladeira abaixo. Mas isso não pode endurecer o coração da comunidade. O que a comunidade tem que fazer? É aparar as arestas, é observar caso a caso e colocar a casa em ordem. Não é nem despedir o faminto com fome, e não é nem bater palma para maluco dançar, para vagabundo dançar. Palavra de Deus, segundo lugar, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela suscita sim transformações radicais na comunidade. É uma nova ordem que transtorna o mundo. Lembra de Atos capítulo 17, versículo 6? Eis que estão vindo aí aqueles que estão
transtornando o mundo, Paulo e Silas. A igreja, de fato, ela transtorna o mundo, ela muda a ordem, onde os fracos têm vez. Os verdadeiramente fracos, não os espertalhões. E a gente entende que na fraternidade, que na partilha e no cuidado, todos passam a usufruir de forma igualitária dos bens da vida feitos por Deus. Assim deveria ser desde o início, no Éden, onde teria tudo para todos, onde os seres humanos administrariam a criação de Deus de forma perfeita, exemplar. Terceiro lugar, a ceia do Senhor, ou a chamada Eucaristia, que é um termo que nós normalmente não usamos, mas que é bíblico. Eucaristia ou Eucaristém, do grego. A expressão aqui se refere, sim, sem erro, à ceia eucarística ou à ceia do Senhor. E essa expressão ela é uma expressão técnica no mundo judaico. Vamos tirar o óculos de hoje, vamos colocar o óculos da época, para entender. No início da refeição, era como o pai da família, ou pai de família, ou chefe do grupo, tomar o pão, dar graças e partir e distribuir o alimento para aqueles que iriam comer. Era comum. Isto era comum. E é o que Jesus faz na sua ceia, mas dando a ela um outro significado. Daí surgiu a Eucaristia dos cristãos, que é perenizada na comunidade até hoje, na Páscoa, é a nossa Páscoa. O partir do pão, o compartilhar do cálice. O versículo 46 que nós lemos, nós vemos que essa refeição era feita de forma privada nas casas. Diariamente, perseveraram no templo e partiam pão de casa em casa. Era parte, esse momento era parte da refeição comunitária, ou seja, se é uma refeição comunitária, ela é uma refeição diária. Diariamente dava-se graças pelo alimento e repartia com aqueles que estavam ali presentes. Olhando para aqui agora, lembrando, a igreja era composta de gente rica, sim ou não? Mas tinha quem? Pobres, escravos, agricultores, empregados. E isso possibilitava aos mais pobres pelo menos uma refeição por dia. Quero dizer aqui, olhando para a câmera, não sou comunista não, tá? Não vão pegar os textos e distorcer, ou torcer mesmo, e colocar num outro contexto. A igreja era composta em sua maioria por pobres. Isto é fato. E muitos deles, de fato, não tinham que comer. Mas em Cristo, a comunidade entendia que ninguém poderia passar o quê? Necessidade. Percebem que esse era o projeto original de Deus? Esse é o projeto original de Deus, maculado pelo pecado. A comunidade se reunia nas casas, sim ou não? Mas a casa dos pobres eram muito pequenas. Muito pequenas. Compostas, na sua maioria, de apenas um cômodo. E muito pequenas. Obviamente, nessas casas, não dava para reunir uma comunidade. Eram pequenas, com pouca provisão. E assim, normalmente, a semelhança da casa de Maria, mãe de Marcos, João Marcos, as reuniões aconteciam nas casas mais abastadas, maiores. E nesses lugares, os menos abastados eram o quê? Acolhidos. Entravam em contato, em total comunhão.
E eu quero repetir: escravos, desempregados, agricultores muitas vezes expulsos dos campos, diaristas, meeiros, ali estavam unidos, na mesma mesa. A única diferença é que, uma vez tendo sido suprido a sua situação e uma vez tendo conquistado emprego, vai trabalhar. Essa é a diferença. Essa história aqui não é uma história de paternalismo. Vou usar um neologismo aqui. Essa história da igreja primitiva não é uma história de coitadismo. A palavra não existe. Mas era uma ideia de fato amparar o necessitado, cuidar do desvalido, das verdadeiramente viúvas, é o que Paulo vai dizer. Por que verdadeiramente viúva? Alguém sabe por que essa palavra? Tinha filhos, e poderiam ser cuidados, para não pesar a igreja. Perceba qual é a mentalidade. Então, assim, em terceiro lugar, a ceia do Senhor, então, era um ato que, sim, rememorava a salvação de Jesus Cristo, era, assim, um meio de graça, era um meio de poder espiritual, mas também um momento onde o necessário era partilhado com todos, sem exceções. Todos têm que comer no poder do Espírito Santo. Quarto e último lugar, a oração, que não pode ficar de fora, de forma alguma. Nós lemos aqui que a comunidade cristã vai continuar o costume judaico de orar no templo. Eles perseveravam partindo do pão de casa em casa, mas eles também diariamente perseveravam unânimes no templo. Vai ter uma hora que isso vai acabar, porque eles vão ser expulsos, não podem mais congregar no templo. Mas enquanto isso não aconteceu, eles diariamente iam orar no templo. E depois da ressurreição e da ascensão de Jesus, os apóstolos ocupam o lugar do mestre no templo. Conforme Lucas capítulo 24, versículo 53, no finalzinho, Lucas vai dizer que eles estão perseverando e ensinando no templo. Jesus ensinava no templo. E agora, os representantes de Cristo, os apóstolos, ensinam no templo. E com isso, Lucas vai salientar a continuidade que existe na comunidade cristã e o povo da antiga aliança. E vai mostrar que a igreja é a continuidade legítima do povo de Deus. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. Quem é o verdadeiro israelita? É aquele que é circuncidado na carne? Não, é aquele que foi circuncidado onde? No coração. Esse é o verdadeiro israelita. Esse é o verdadeiro pertencente ao povo de Deus. E esse povo ora, irmãos. Persevera na oração. Atos 1,14, todos unânimes perseveravam em oração. Atos 3,1, os líderes oravam às 3 da tarde na igreja, no templo, melhor dizendo. Atos 4,31, a igreja debaixo de perseguição ora, e o local treme e todos ficam cheios de Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 4, a liderança entende que a sua maior prioridade é a oração e estudo da palavra, em Atos 6. Atos 9,11, qual foi o primeiro sinal que Deus deu a Ananias de que Paulo havia se convertido? Alguém sabe? Ananias se encontrou com Paulo e acabou por batizá-lo. Mas qual foi o primeiro sinal de que aquele homem, aquela fera que perseguia a igreja, havia se convertido? Estava orando. Estava orando. Atos 12:5, Pedro está preso e a igreja ora em seu favor e o apóstolo é miraculosamente libertado. Atos 13, de 1 a 3, a igreja de Antioquia ora e Deus vai abrir a porta para as missões mundiais. E Antioquia se torna uma sede de missões. Atos 16, 25, Paulo e Silas oram na prisão, Deus abre as portas da prisão e ali surge uma oportunidade valiosíssima de pregar o evangelho na Europa, em Filipos.
Atos 20 e 36, Paulo ora com os presbíteros de Éfeso na praia e se despede deles. E Atos 28, de 8 a 9, Paulo intercede pelos líderes da igreja da ilha de Malta. E eles são curados pelo poder de Deus. Oração. E você quer o maior exemplo? Jesus se retirava para lugares solitários para orar, e o poder do Senhor era com ele, para curar. Lucas capítulo 5, versículos 16 e 17. Irmãos, sem medo de errar, não é à toa que os apóstolos, conforme diz o texto, realizavam sinais e prodígios segundo o projeto de Deus. Pastor, quer dizer então que, se nós orarmos, a nossa sombra, se projetada sobre alguém, vai curar? Irmão, não posso garantir isso de forma alguma. Mas eu creio que Deus cura hoje. E eu creio que a igreja hoje tem pouco poder, porque ora pouco e tem pouca intimidade com a sua palavra. Nem que seja poder para sofrer, nós não temos. Sofrer por amor a Cristo. Quarto e último lugar, a oração é a marca da comunidade do Senhor, da igreja de Jesus. A igreja não pode estar pautada somente na teologia, mas a oração é parte integrante da vida espiritualmente sadia da comunidade da fé. A oração, junto com a palavra, confere poder à comunidade da fé para ela ser igreja segundo Jesus Cristo. Para ela ser igreja segundo a vontade do Senhor. Irmãos, todo esse relato nos ensina que o modelo da igreja em Atos, que não é uma igreja perfeita, mas o modelo é o que o Senhor requer de nós. E que modelo é esse? Uma igreja centrada na Bíblia, uma igreja com visão missionária, que abençoa os seus membros com a palavra, com a comunhão fraterna, com os sacramentos, além sim de propiciar, quando necessário, ajuda social e financeira. É uma igreja que cresce e se multiplica pregando o evangelho a um mundo perdido. A igreja que tem essa característica, ela cresce. E aí, irmãos, nós temos que olhar para a nossa casa. Crescemos? Sim. Sabe por quê? Porque quando eu entrei aqui, tinham 3 pessoas. E a Kedma não vai me deixar mentir. Quando nós assumimos esse local, eu assumi esse local com 3 pessoas aqui dentro. E o presbítero me acolheu dizendo: pastor, está aqui os bancos da igreja para o senhor pastorear. Ele disse isso triste, ele não foi uma palavra de ironia. Ele disse isso triste. Então eu não posso ser ingrato e dizer que algo não aconteceu. Mas eu creio que nós podemos crescer muito mais. E a gente não tem que ter medo de crescer. Ah, pastor, mas tem que crescer na palavra. Perfeito. Mas a gente não pode ter medo do número, porque crescer numericamente na palavra também é bíblico. Encerrando, Atos 1,15, a igreja tem 120 membros no cenáculo. Atos 2,41, a igreja passa de 120 para quantos membros? 3.000. Atos 4,4, 5.000. Atos 5,14, uma multidão é agregada à igreja. Atos 6,7, o número dos discípulos multiplica. Atos 9,31, a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria. Atos 16,5,
diversas igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo antigo. Então, meus amados irmãos, precisamos sim crescer, não a qualquer custo, não de qualquer jeito, não mentindo e enganando o povo, pautados na palavra, mas a igreja tem de crescer. Precisamos olhar para essas marcas e vermos em quais dessas marcas estamos falhando, para que o Espírito Santo, segundo o seu querer, nos abençoe, nos dirija, para que nós também sejamos uma igreja imparável. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E de modo muito simples e direto, te suplicamos, ó Deus, diante dessas marcas que foram aqui apresentadas, nas quais a igreja tem de perseverar, mostra-nos as nossas falhas, traz as nossas falhas à tona, para que possam ser trabalhadas, para que possamos, ó Deus, ter evidência de que somos uma igreja saudável. Se estamos doentes, dá-nos a cura, ó Deus. Se estamos em pecado, que nos convertemos, venhamos nos convertamos, melhor dizendo, que confessemos o pecado e deixemos. O que é público, seja falado publicamente. O que é oculto, seja tratado ocultamente, mas que seja deixado em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a nos fortalecer na comunhão, na necessidade do irmão, na medida que é necessário. E faz-nos, ó Deus, ser uma igreja orante, uma igreja que ora, que te busca com integridade, com desejo de ser tomado pelo teu Espírito Santo. E Deus, faz com que cresçamos, seja aqui, seja num novo edifício, aonde o Senhor quiser nos levar este povo, leva-nos, conduze-nos, mas como evidência da perseverança na doutrina, da perseverança na comunhão, na perseverança do partir do pão, na perseverança da oração, que o resultado seja uma igreja que manifeste sinais e prodígios segundo a tua vontade, e que cresça numericamente para o louvor do teu nome. Isto nós te pedimos com fé, em nome de Jesus. Amém.